Boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, que Jesus continue abençoando a noite de vocês, porque eu tenho certeza que o dia Ele abençoou, né? Por isso estamos todos aqui, isso é prova também da bênção e da provisão do Senhor Jesus. Por mais que possa ter sido difícil o seu dia, eu tenho certeza que o Senhor te abençoou. Bem, abram as Bíblias aí no livro de Eclesiastes. E, por favor, as mantenham abertas. Nós vamos dar uma percorrida hoje nesse livro tão maravilhoso e tão pertinente, creio eu, para os nossos dias. A Bíblia toda, ela é sempre pertinente, ela sempre tem resposta para tudo, mas eu vejo esse livro hoje como uma grande necessidade da igreja de parar, ler esse livro, entender as palavras desse livro, porque o que Salomão fala que é vaidade nesse livro, o que ele fala que é passageiro, que é efêmero, é o que tem tomado muito das nossas energias, maior parte do nosso tempo, né? Então, acho que faz muito jus a gente estudar esse livro, é muito importante estudarmos hoje esse livro e que, de fato, meditar nele. Na hora que você estiver em casa hoje, dá uma parada, hoje ou amanhã, e dá uma lida. Vai ser uma leitura, eu tenho certeza, maravilhosa. Muito bom. Eclesiastes. O que quer dizer Eclesiastes? Alguém arrisca dizer o que significa a palavra Eclesiastes? A palavra que nós temos como Eclesiastes no nosso livro aqui, ela vem da tradução da Septuaginta, do hebraico para a Septuaginta, que tem a ver com a palavra eclésia ou eclesia, né, que de onde se deriva a palavra igreja também. Por isso, então, o livro aqui é chamado de Eclesiastes. Mas algumas outras Bíblias, você vai ver aí o título desse livro como O Pregador. Isso acontece porque no hebraico, a palavra original que dá nome para esse livro é Koheleth, ou Kohelet, alguma coisa assim. Koheleth é o mais correto, acho que a pronúncia é mais puxada para o F, que quer dizer, de fato, o pregador. É isso que quer dizer a palavra Koheleth em hebraico, no original que esse livro foi escrito. Então, pregador é o título original desse livro em hebraico. Mas não é simplesmente um pregador, um pastor, mas é alguém que tem uma palavra, que tem algo relevante a ser dito. Essa palavra também aparece no Velho Testamento, quando Salomão, Segunda Crônicas, quando Salomão ele termina o templo, ele então congrega, ele chama toda a cidade para se reunir, para poder consagrar aquele templo ao Senhor. Essa palavra aparece ali, Koheleth, que é aquela congregação, é um chamamento, é onde todo mundo vai estar junto, porque ele tem algo importante para falar. É a isso que se refere, essa é a ideia que essa palavra leva, de uma congregação, ó, pessoas reunidas para ouvir algo que realmente é importante, tem algo de valor a ser dito ali. Então é nesse sentido que quer dizer aí o pregador. O autor do livro é Salomão, filho de Davi. Ah, mas como é que você pode afirmar, né? A grande maioria dos estudiosos afirmam que esse livro é escrito por Salomão. Logo no começo, no versículo 1, você vê aqui, ó, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas se ficar só por aqui, teve outros filhos de Davi também, ou descendentes de Salomão, que foram reis. Não é verdade? Mas no decorrer do livro, você vê ele falando de si mesmo como um homem muito sábio, como um homem muito rico, muito abastado, né, o mais sábio do seu tempo, o mais rico do seu tempo. Vê ele falando das grandes conquistas, né, que ele fez e também das muitas mulheres que teve. Então, muito difícil, não. Tudo. E é isso que a gente vai falar aqui um pouco a respeito disso. Como é que Deus é tão maravilhoso na sua graça, que a gente, até falando, estudando Provérbios, ou outro livro, foi Crônicas, que fica a pergunta no ar, será que Salomão foi salvo, não foi? Cara, a gente vê a graça de Deus na vida desse homem. Eu consigo perceber isso aqui. Por que Deus permitiu, deu tanta sabedoria a Salomão, sabendo que tudo isso ia acontecer? Sabendo o que Salomão ia fazer, sabendo o que aquele cara
ia fazer com tamanha sabedoria. E a gente vê essa maravilha de Deus para nós, que é o livro de Eclesiastes, por causa de tudo que Salomão fez. Aqui é uma autobiografia, vamos dizer assim. Salomão contando tudo que fez na vida e as conclusões que ele tirou disso. Um homem sábio que se pôs a entender ali os desígnios da vida, os problemas da vida, compreender a vida como um todo e se dedicou a viver. Viveu tudo com muita intensidade, com muita intensidade. Foi isso que ele fez, ele viveu, mas ele não viveu, né, apesar de sábio, de saber que a sabedoria vinha de Deus, de ser filho de Davi, dos conselhos de Davi, ele não viveu para a glória de Deus. Salomão viveu para si. E com muita força, com muita vontade. Um homem que se dedicou, de fato, aos prazeres da vida. Tudo que Salomão fez, ele fez muito. Tudo que ele teve muito. Foi muito rico, muito mais rico do seu tempo, não teve outro. O mais sábio de todos os tempos. Até hoje ninguém teve a sabedoria que esse homem vai ter, ninguém vai ter jamais, a Bíblia fala isso, é o Senhor quem deu ele, e garante que isso não vai ter. Que mais? Conquistas. O maior expansão, vamos dizer assim, quando o reino de Israel chegou mais perto de conquistar de fato o território que Deus tinha separado para eles como terra prometida, foi no reino de Salomão. O cara expandiu a fronteira de Israel como nenhum outro. Foi o maior em território. Mulher, tinha muita mulher e gostava muito de mulher. 1000 mulheres. E não é difícil a gente ver, esse cara, tudo dele era muito. Tudo dele era muito. Bebida. Sim. Mas ele não parou por aí não, né? A princípio a ideia foi boa. A gente estudando foi até Crônicas, eu acho que foi eu que dei esse estudo aqui. A ideia dele era essa mesmo, de fazer aliança, não precisar fazer guerra com ninguém. Então eu não vou fazer guerra, não preciso conquistar ninguém, eu faço aliança com aquele povo. Como é que se fazia aliança naquele tempo? Casava com uma mulher de outro reino. O problema é que isso consta lá em Crônicas, eu não vou lembrar o capítulo exato, mas fala que Salomão amou essas mulheres. E por isso que ele se tornou idólatra. É muito amor, né? Até o amor que ele tinha era muito. Né? Não é verdade? Então, assim, tudo dele foi muito. Muito. E até o trabalho de Salomão trabalhava muito. Não era um cara à toa. Não era um rei que ficava quieto ali só na dele. Então, tudo dele foi exacerbado. Hã? Não, ele era um cara ituano, né? Tudo dele era grande demais, tudo era demais. Mas ele gastou a vida vivendo para si. Vivendo para ele mesmo, fazendo as coisas dele mesmo. E aí, no final da vida, ele tira as lições que ele colocou aqui, né, para a gente aprender isso aqui. Ele mostra primeiro que tudo é vaidade. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, em tudo que ele se gastou, em tudo que ele se doou, em tudo que ele colocou a mão, tudo que ele se dedicou, vivendo dessa forma, era vaidade. Vaidade de vaidades. Na verdade, a palavra que eu não vou lembrar, igual eu lembrei do Koheleth, que eu até anotei, mas tem uma palavra no hebraico que não quer dizer, não é bem vaidade o que quer dizer aqui. É como é que eu vou dizer? Como uma névoa, um vento. Até ele fala isso, né? Como correr atrás do vento. Diversas vezes ele fala isso. Mas seria bem vaidade, não seria a tradução mais correta aqui, mas para a gente entender ficou bem também. Vaidade, tudo é vaidade. Tudo que ele fez, tudo que ele se dedicou, tudo que ele buscou, as mulheres, o reino, as riquezas, tudo passa. Tudo não tem valor. Nada disso tem valor. É claro que tudo isso que ele fala, a vaidade de vaidades, é fora de uma vida com o Senhor. Isso tem que ficar claro, isso vai ficar claro para a gente no estudo aqui também. O que ele mostra, apesar essa questão da vaidade, é que você pode correr atrás do que você quiser. Você pode buscar, se esforçar pelo que você quiser. Se você tirou Deus da jogada, acabou. É vaidade. Não adianta buscar, não adianta correr, não adianta querer, porque vai dar com os burros na água. Não vai dar certo, não. E a única maneira de viver corretamente, o que Salomão termina o livro falando, é vivendo
para a glória de Deus. É vivendo no temor do Senhor, viver. Pode correr atrás das coisas, pode alcançar as coisas, pode, mas tudo isso tem que estar debaixo do temor a Deus. Não é errado correr atrás das coisas, não é errado alcançar as coisas. E o próprio Salomão vai falar isso aqui no livro também. Não é errado a pessoa ser rica, não é errado a pessoa ser pobre, desde que o Senhor seja quem de fato esteja norteando a vida dessa pessoa. Né? Fala também da alegria, que tudo que as pessoas fazem, tudo que nós queremos, tudo que nós buscamos, tudo que fazemos, é buscando alegria, preencher o coração de alguma forma de alegria. Mas a alegria verdadeira, Salomão deixa claro no livro de Eclesiastes, que é um dom de Deus. Você pode ser o cara lá, morar numa choupana, com piso de terra batida, e ser um crente verdadeiro e ter alegria, ter prazer. Você pode morar na maior mansão, no maior palácio como Salomão morou, e ser uma pessoa triste. Não tem alegria no seu coração. Não tem completude. Alegria aqui é no sentido de ser completo, de estar repleto, de estar cheio. Não é simplesmente um sentimento ou uma euforia, um trem de momento, né? O grande ensino do livro é que a vida deve ser vivida pensando na eternidade. Devemos viver a nossa vida, praticar, seja qualquer ação que façamos, seja o nosso trabalho, seja a nossa vinda à igreja, seja a nossa educação, seja o que for, pensando na eternidade. Viver aqui pensando no que vem para frente. Porque se tudo é passageiro, se tudo é vaidade, se tudo vai ficar, se tudo que a gente faz debaixo do sol perde tempo, e o que vem além do sol? E o que vem acima do sol? O que está por cima disso? Então tem que pensar nas coisas do alto, a gente tem que buscar as coisas do alto. E a gente vai ver isso um pouco aqui, então, a partir de agora. A gente vai dar uma lida, vou tentar ser rápido por causa do ensaio aqui, que tem muita coisa para a gente falar, algumas coisas eu anotei, meio que agora correndo também um pouco aqui mais tarde. Mas vamos lá, as grandes divisões desse livro aqui. Eu acho que eu dividiria em três grandes divisões. O capítulo 1, a primeira parte iria do capítulo 1 até o capítulo 6. Né? O norte que nós temos usado aqui para o nosso estudo, ele dividiu o livro em 4 partes. O capítulo 1, a primeira parte, até o capítulo do versículo 1 ao versículo 11, ele tratou isso como introdução, que fala quem é Salomão, né? Logo no versículo 2, ele já fala do que o livro vai dar uma direção, né? Que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele pergunta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se fadiga embaixo do sol? Olha só que maravilha, né? Em 3 pequenos versículos, ele se apresenta o tema do livro e o grande questionamento de Salomão. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu, tudo que ele buscou aqui, foi tentando responder essa pergunta que ele faz logo no capítulo 1, no verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Eu creio que foi isso, essa pergunta que impulsionou Salomão a viver tudo que ele viveu da forma que ele viveu. Era um homem sábio e queria uma resposta para isso aqui. E gastou a vida tentando achar. E graças a Deus, no final do livro, ele nos dá essa resposta. Né? A segunda parte do capítulo... A segunda parte seria a partir do versículo 7, do capítulo 7, do versículo 1. E a quarta parte, ali no capítulo 12. A terceira parte do capítulo 7, do verso 1 até o capítulo 12, no versículo 8. E a quarta parte começaria, então, no versículo 9 do capítulo 12 até o capítulo 14, que é a conclusão, de fato, do livro. Então, vamos lá. A grande mensagem do primeiro capítulo do livro de Salomão é que tudo é transitório. Tudo é passageiro, tudo passa, tudo acaba, tudo termina. E olha o que diz o versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem abaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo que se faz embaixo do sol, todas as obras, sejam boas, sejam más, tudo que eu busco, tudo que eu desejo, tudo que eu corro atrás debaixo do sol é vaidade. Porque tudo vai passar, tudo vai acabar. É tudo muito breve, é tudo muito rápido. Então, perder tempo, gastar a vida com essas coisas é perder tempo.
É correr atrás do vento, como ele mesmo diz no versículo 14. Correr atrás do vento. Alguém já tentou fazer isso? É algo, uma figura de linguagem, algo que não faz sentido. Não, mas isso aí, né? A gente não pode entrar nesses assuntos. Então, correr atrás do vento é algo vão. Uma vida gasta à toa. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? É uma figura. É mais ou menos por aí. No capítulo 2, então, ele começa falando que capítulo 2, a mensagem do capítulo 2 seria que todos os grandes desejos, tudo que a gente anseia, tudo que a gente busca, tudo que a gente deseja, também é vaidade. É vaidade. Tem uma outra mensagem também no capítulo 2, que diz que a gente deve se contentar com aquilo que Deus nos deu. Temos que ter contentamento com aquilo que temos, com aquilo que vem da parte do Senhor. Vamos lá, quer ver? Versículos 10 e 11 do capítulo 2. Diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a minha recompensa. Era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. E ele fala aqui no capítulo 2, ele fala o que desejaram os olhos dele. Bebida, ele se entregou ao vinho, viveu bastante, bebeu bastante. Mulheres, uma vida extravagante, você vê, do riso disse, a loucura e da alegria que te serve. Alguém que, as possessões, tudo que ele tinha, tudo que ele buscava, tudo que ele fez, foi correr atrás do vento. E assim, plantei, olha só. Grande, e tudo não era jardim pequeno, não era pomar pequeno. Tudo que é sorte de árvores frutíferas o cara plantou, jardim ele plantou, flores ele cultivou, palácios ele construiu, açude, poços, ele fez tudo. Mas ele considerou tudo isso como vaidade. Ele fala, eu me alegrava com todas as minhas fadigas, porque isso era a recompensa delas. Ou seja, tudo que ele fazia tinha um fim em si mesmo. A alegria dele era ver aquilo pronto. Acabou. Está pronto, acabou. Aí a próxima alegria é a próxima conquista. É o que viria depois. Porque nada traz completude, nada completava, nada basta. Nada chega para a gente, né? Versículos 17 e 18 também do capítulo 2. Olha o que diz. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. Para que ajuntar? Para que correr atrás? Para que fazer tanto se eu vou morrer? A vida é breve, vai passar e vai ficar tudo aí. E alguém vai vir depois de mim e vai usar tudo. E se for mais de um alguém, menino, dá um problema. Dá um problema quando é mais de um alguém. Não sei não. A Bíblia não fala, né? Imagina. Se fosse uma só, cada uma, você tá doido. É muito, hein? É muito. Se fosse nos dias de hoje, imagina a pensão para essa turma toda. Os bens dele não ia dar para todo mundo, não. Mas olha só. Tem gente procurando aí para saber, né, como é que era aquele trem. Até hoje, né, algo que se procura, é verdade. Mas olha só, para que eu vou correr então? Para que eu vou trabalhar tanto? Para que me afadigar tanto? Se alguém vai vir depois e vai acabar com isso. Vaidade. Acaba. Não tem dó nenhuma. Os seus filhos não vão ter dó de... Você pode ser o cara mais rico do mundo. Se você deixou herança para o seu filho, ele não vai ter dó nenhuma de comprar o carro que você não comprou, de fazer a viagem que você não fez, de mandar a mulher lá para fazer o recalchutamento todo lá que a sua não fez. Tudo que você deixou de fazer com o seu dinheiro, ele vai fazer e com muito prazer. Com muita alegria.
Vai ou não vai? É lógico que vai aproveitar. Ah, sabe aquela viagem que você deixou de fazer? Talvez até mesmo para estudar o bendito do menino. E tá lá. Na hora que você foi, meu filho, se tem, ele vai pegar aquilo e vai gastar com muita alegria. Vai. Sem dó nem piedade. É. E não tem jeito, né? Agora olha o que diz o versículo 24 ao 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha só. Alegre-se, seja contente, coma, beba o fruto do seu trabalho, usa o que você tem conquistado. É claro que não é de forma irresponsável, não é de qualquer jeito, não é sair por aí torrando tudo que tem. Mas, rapaz, o que adianta trabalhar, não fazer uma viagenzinha? Não levar a mulher para comer num restaurante? Não levar o filho para algum lugar? Para quê? Não. Você não gastou dinheiro com a mulher, mas gastou com o carro, né, pastor? Cara. Desse jeito. Eu também gastei, ainda fiquei a pé aí um bom tempo, né? Salomão não condena a conquista, mas condena o acúmulo. Você vai juntar porque o outro vai vir e vai acabar com tudo. E aqui aí ele fala, né, que até o se contentar, até o prazer que você tem com aquilo que você produz, com aquilo que você trabalha, né, o alegrar-se com o que você tem, a sabedoria, o conhecimento, tudo isso vem de Deus. Não adianta. Você pode ir correr atrás e fazer isso, aquilo, se Deus não estiver no meio do trem, não vai ter alegria, não vai ter contentamento, não vai ter. Pode ser o mais rico do mundo, cara, ele vai faltar alguma coisa. A gente vê aí quantas pessoas famosas que alcançam, chegam no ápice aí, teve um caso de um cantor sertanejo aí, o cara era um João Ninguém, de repente chegou lá e deu uma depressão severa. Cometeram até suicídio. Tem pessoas que até se suicidaram. Por quê? Porque aquilo para ele era o que ele desejava. Ele achava que aquilo ia completá-lo. Na hora que chega, que tem aquilo, rapaz, ainda falta um tem um vazio. Todo homem tem um vazio no seu coração que é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus tem capacidade de cumprir, de suprir. Mas a gente, infelizmente, né, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Não vê isso como uma conquista. Não vê isso como um alvo, né? Não tem como, não tem jeito. Então. E a gente vai vivendo cada vez para mais, para nós mesmos. Aí a gente vive correndo atrás de dinheiro, de coisas. O cara mais rico do mundo, ele sentava num trono de marfim coberto de ouro. Imagina o custo de um trem desse hoje. Primeiro que não ia poder fazer por causa do marfim, né? Eles iam criticar ele lá que matou não sei quantos elefantes, não fez não sei o quê. O Greenpeace ia caçar ele. Mas o cara sentava num trono de marfim coberto de ouro puro. Mansão que os outros desejam, ele tinha um castelo, tinha um palácio. Tinha tudo. E ele chegou no final da vida e falou, rapaz, isso é vaidade. Não corre atrás desse trem, não. Não vai atrás disso, não, que vai dar ruim para você. Capítulo 3, ele fala que há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. E Deus foi quem determinou. O dia do seu nascimento, o dia da sua morte, está tudo escrito lá. Deus determinou tudo, está tudo certinho, tudo do jeito dele. E é tudo da vontade dele, da forma com que ele decretou. Né? Até as injustiças. Quer ver versículos 16 e 17? Do 16 ao 17. 16 e 17, do capítulo 3. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade.
e que no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Até a maldade, até a injustiça que a gente vê no mundo, que a gente acha ruim, que nos incomoda, isso é plano de Deus. E o tempo dele, ele vai julgar todas as coisas. E aí, quando vier o juízo, é que o trem fica feio. Aí as coisas apertam. Mas tudo Deus fez para a sua hora. Até o dia exato do juízo, né? Tudo tem o seu tempo, está tudo escrito, tudo determinado. Não tem como. Aí vai e Deus vai julgar. Obras boas, obras más, sejam quais forem, ele vai julgar no tempo dele. Então não fica muito incomodado com as injustiças aí, não. Tenta você, né, ser justo, o mais justo possível diante da Bíblia, diante de Deus. Faz a sua parte e crê que num dia Deus vai pagar todos nós, com aquilo que merecemos. Nós não vamos ter o que merecemos porque Cristo pagou por nós na cruz. Mas aqueles que não se dobraram, aqueles que não acreditaram nele, vão ter a paga, né, daquilo que fizeram. O capítulo 4 é algo bem interessante. O capítulo 4 ele fala do trabalho, todo trabalho, todo empenho que se há em trabalhar, tudo aquilo que a gente busca fazer de melhor, é fruto da inveja. É porque nós invejamos o outro. É por causa da inveja. Vi ainda todas as opressões que se faz debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência da mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse. Cadê o versículo, Walter? Você não anotou aqui, não? Capítulo 4, versículos 10 a 12. Olha só, porque se cair... Não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu achar aqui, gente. Aqui, versículo 4. Vi então que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Olha só. Grandes obras. O prédio mais alto, há pouco tempo aí, era o prédio nos Estados Unidos, lá, como é que chama aquele? Do King Kong lá. Empire State. Isso, ele mesmo, era lá. Aí os ricão lá de Dubai fizeram a torre mais alta. Agora já tem outro querendo fazer um trem mais alto ainda, né? Isso é o quê? Inveja. Inveja. E isso acontece o tempo todo. A gente está sempre querendo, e muitas vezes de querer ser o melhor, porque isso vai dar honra e glória ao nome do Senhor, a gente quer fazer para ser melhor que o outro. É simples assim. É porque o outro é bom, eu quero ser melhor que ele. Ou talvez tenha o que ele tem, porque o que ele tem é melhor do que o meu. O carro que ele tem, a roupa que ele tem, sei lá o que ele tem, a grama dele é sempre mais verde. Se for X1 2.0, corre dela. Olha só, profundo isso, hein? Tá vendo? A inveja é eu indignar com o que Deus fez na vida do outro sem ter feito na minha. Inveja branca. Até agora tem inveja santa também, né? Tem também. Tem de tudo, tudo que se faz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu parei para ler esse livro com um pouco mais de... Mas, gente, tem uns trem. Pare e dá uma lida em Eclesiastes depois aí, vocês vão achar muita coisa interessante aí. Tem muita coisa para a gente parar e refletir bastante. Bastante. Ele fala, né, primeiro da inveja, daquilo que traz afastamento, né, aquilo que me faz querer ser melhor do que o outro, ou ter o que o outro tem. Mas ele também fala, nos versículos 10 a 12, ele fala de uma outra coisa. Ele fala do oposto. Fala da inveja, que afasta, da inveja que me faz querer ser melhor que o outro, mas a partir do versículo 10 ele fala do valor do companheirismo. É melhor serem dois do que um. Né? Porque se um cair, o outro ajuda, se é a melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Hã? É, ele não gostava de solidão de forma nenhuma, né? De silêncio ele não gostava. Não. Verdade, não gostava de silêncio de jeito nenhum. Né, mas é muito sério essa fala do versículo 4 aqui. Porque o que move o nosso coração muitas vezes não é o querer agradar a Deus, não é querer ser melhor do que eu mesmo posso ser, mas é a inveja do outro. O capítulo 5, ele fala muito do temor a Deus no capítulo 5. E tem algo no capítulo 5 que é interessantíssimo. O primeiro versículo diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Como a gente vai orar? Quando ora? Né? Como é que a gente chega diante de Deus? E aí, cara? É porque tem gente aí que fala que é assim. Não é? Tem, uai. Eu falo isso com frequência porque isso me incomoda um bocado. Esse negócio de chamar Deus, Jesus de você e falar que é intimidade, eu não sei não. Eu não sei não, porque todo aquele que foi íntimo de Jesus ou de Deus, até o anjo, quando a pessoa viu o anjo, ele já tremia. Ai meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Porque quem tem intimidade com Deus sabe quem Ele é. Quando a gente é íntimo do Senhor, a gente se reconhece diante dele. A gente sabe que verme é muito para nós, diante da presença do Todo-Poderoso Deus. E a gente, diante de juízes, diante de magistrados, terrenos, pessoas civis aí, a gente não pode falar de qualquer forma. Você vai na audiência com o juiz, você acha que vai falar a hora que quer? Do jeito que quer? Às vezes nem fala. É o advogado que está lá para falar para você. E diante do Todo-Poderoso, a gente quer chegar de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. O cara passou o dia inteiro vendo tranqueira no telefone, na internet, não sei o quê. Aí tem ali um momento de oração de 2, 3 minutos, chega lá, oh meu Deus, e de qualquer forma. Vai sentar para ler a Bíblia, está mastigando, está comendo alguma coisa, está com o telefone do lado, está lendo um texto aqui, outra coisa ali. Não para, não se dedica, não gasta tempo, não presta atenção naquilo que está fazendo. Não medita. Cuidado com como é que você entra na presença de Deus. Vira o culto, a pessoa vem para o culto, né, de domingo aí. Olha, você vê o que diz, guarda o pé ao entrares na casa de Deus. Como é que você entra na casa de Deus? Pode entrar de qualquer forma, pode chegar. Jesus fala, vinde a mim, né, de qualquer maneira, mas você já não é mais aquele que chegou de qualquer maneira. Ué? O filho pródigo, quando ele foi recebido, ele chegou todo sujo, né, com cheiro de porcos. Mas ele não entrou na casa do pai daquele jeito. O pai foi lá, recebeu, abraçou, não teve nojo dele. Mas o que ele fez? Anel no dedo, sandália nos pés e roupa nova. Agora você pode entrar. Nós éramos os filhos pródigos, mas acontece que agora a gente quer ir lá de novo, lá, se emporcalhar e fazer o trem, chegar de qualquer forma na casa do pai. Não adianta, gente. Deus, ele colocou tudo certinho. Olha, é do meu jeito, é da minha forma. Eu aceito a adoração, mas é da forma com que eu quero ser adorado. Não é do jeito que você quer. Pra gente já é demais o Senhor nos aceitar diante dele. Rapaz, aquele texto que fala, né? Cheguem com ousadia diante do Senhor. Porque tem que ser ousado, fala sério. A gente não para pensar nisso não, mas quando a gente é tão natural, né, o ato de muitas vezes entrar no quarto, fechar a porta e orar e tal. Mas, rapaz, você já parou para pensar nisso, na ousadia que você está tendo? Quem é você? Cristo nos deu essa possibilidade. Cristo abriu esse caminho. Cristo fez com que isso acontecesse.
O véu foi rasgado de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não. E a gente chega e muitas vezes não para e pensa. No valor primeiro, né? No valor que tem aquilo. Mas aquele deve ser um momento aguardado do nosso dia, esperado do nosso dia, desejado do nosso dia. O culto. O culto deveria ser uma continuação da nossa vida. É claro que eu que estou falando aqui, hoje dando estudo, tem hora que tem dia de domingo que eu chego aqui, que pelo amor de Deus. Né? De dar a Ele o que a gente deve a Ele. E a gente, muitas vezes, né, então guarda o pé. Como é que você entra na presença de Deus? Né? Como é que você está chegando diante do seu Deus? No versos 18 a 20, ainda do capítulo 5, ele fala de novo de contentamento. Né? Esteja satisfeito com o que Deus te deu. Quer ver? Versículo 18 ao 20. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Seja contente com o que você tem. Se você tem pouco, agradeça a Deus, porque Deus te colocou ali, porque talvez você tivesse muito, você estava até longe dele. Se você tem muito, agradece a Deus, até isso. Tem que entender que quem firmou, quem colocou a pessoa rica ou não, foi Deus. É Ele quem sabe. Mas até o rico ter prazer naquilo que ele tem, é dom de Deus. Porque você pode ser rico e não ter prazer nenhum, não ter alegria nenhuma, ser um cara ranzinza e não está nem para nada. Se Deus não for a fonte de contentamento, se Deus não colocar alegria no seu coração, pode ter o máximo que for que não vai adiantar. Você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir ser satisfeito, não vai conseguir ser uma pessoa alegre. Tudo está ruim o tempo todo. O cara tem muito dinheiro, chega no hotel mais chique, mais caro, 10 estrelas lá, e a menina, a camareira lá para ele, está com um sapatinho sujo, está ruim. Não é nem o quarto dele, o quarto está impecável, está tudo arrumadinho, tudo nos trinques, a taça de cristal, não tem nenhuma digital. Mas ele incomoda com o grampo no cabelo da camareira, ele incomoda com o botão do elevador, ele incomoda, sempre vai achar alguma coisa. Porque essa pessoa não tem alegria, não está satisfeita, não está completa, tem sempre um trem que está faltando, tem sempre um trem ruim. Não tem jeito. Vamos lá, capítulo 6. A riqueza não traz alegria em si mesma. Sozinha, não. Se Deus não for a fonte do contentamento, não adianta. Pode ser o homem mais rico do mundo. O capítulo 7, ele compara, né, a sabedoria e a loucura. Ele faz uma comparação ali entre uma e outra. E também fala dos benefícios das adversidades. Daquilo que causa dor, das perdas, né, da morte, de perder alguém. Ele fala disso, dos benefícios que isso traz. Porque isso te faz pensar na vida, não faz não? O próprio Salomão falando, né, provérbio, fala que é melhor estar numa casa onde tem luto do que onde tem festa. Porque te faz refletir, te faz pensar na vida. Te faz, pelo menos entender que a vida é breve, é curta e que não está no seu controle. Não está na sua mão. Você não tem domínio sobre isso. Pode ser agora. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 segundo. Esse é o benefício dessas coisas ruins, dessas adversidades que acontecem na vida. Te faz dar valor primeiro para a sua vida, para o que você tem, para que você está respirando, porque vale muito. Ninguém quer morrer, quer? Não quer, lógico que não. Claro que não. Te faz dar valor para a vida que você tem e te faz perceber a brevidade dela, né? E como é que é tênue, né? Não tem tão fácil, tão rápido que se vai. Capítulo 8 ele fala
do dever de obedecer aí às autoridades civis, olha só. Né? Submeter-se ao rei, de se colocar ali, de ser um bom cidadão, de ser gente de bem. Fala também das desigualdades que existem aí no mundo, as desigualdades, né, que os perversos, né, ele fala, né, que os perversos, tanto os perversos quanto o santo também, aquele que é limpo, né, vai para o mesmo caminho, tem a mesma sorte, capítulo 9, ele fala dessas coisas, que tanto o que acontece com um, acontece com o outro, independente de você ser crente ou não, você não está livre de adoecer, você não está livre de enfiar com o carro num buraco na estrada. Você não está livre de passar aí, né, uma viagem que era de 4 horas, você tem que dormir na rua. Não está livre dessas coisas, mesmo sendo crente. Aí o outro vira, ô irmão, você não orou antes de sair de casa, não? Graças a Deus que eu orei, senão não tinha chegado lá, não. É muito pecado, é Jó, né? Então tem muita coisa para carregar. Sabe? Então, aí essas coisas não estão livres. Acontece com o ímpio, acontece com... E muitas vezes, né, o ímpio tem até mais, financeiramente falando. Tudo acontece fácil, tudo é mais fácil. Não quebra. O carro dele é melhor do que o seu, porque ele é ímpio, ele vive naquela coisa lá e faz as coisas do jeito dele e vai vivendo aquilo, vai empurrando. Elétrico, agora é carro elétrico, né? É carro elétrico. Então o povo está nessa e essas coisas acontecem, gente, não tem como. E tudo isso é a vontade de Deus, tudo isso é permissão de Deus. A morte também é para todos. A morte também vem para todos. Isso está no capítulo 9 também, fica claro aqui no capítulo 9 de Eclesiastes. Até um versículo bacana no capítulo 9 que ele fala assim, o versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Olha só, come com alegria o teu pão, come aquilo que você tem, se alegra com aquilo, sabe? Dá glória a Deus por causa daquilo, rapaz. Muitas vezes a gente nem agradece a Deus pelo alimento que tem, nem reconhece o Senhor, é tão natural, né? Você ir na padaria e comprar um pão, ou ir no supermercado e comprar uma sacola de arroz, que a gente esquece que o suor que gerou o dinheiro, aquilo tudo é dom de Deus. Tudo vem das mãos. Eu como autônomo, quando as coisas estão ruins, aí você lembra que é Deus que abre a porta, que é Deus que fecha a porta, né? Até ora, né? Deus, o Senhor que abre a porta. Quando as coisas estão bem, a agenda está lotada. Como é que anda o coração? Hã? Como é que anda o coração? Reconhece que aquilo é dom de Deus? Como é que anda? Até mesmo questão de dízimo e oferta. Como é que fica? Eu confesso, já falei isso mais de uma vez aqui de púlpito. Eu, para ofertar, eu sou mão de vaca, viu, gente? Pensa num homem ruim de sair dinheiro do bolso. Sério? É uma falha, é um erro, a gente tem orado, pedido a Deus para mudar, mas graças a Deus. Tem que ser dizimista, né? Não é nem questão de escolha, não. Mas a gente vê aí Deus cuidando. Capítulo 10, ele faz um contraste entre os sábios e o tolo, né? E aí fica, quando você contrasta isso, quando você presta atenção entre no sábio faz e o que o tolo faz, você percebe que a sabedoria é algo excelente. É bom, algo que tem valor. Quando você para pensar, né, o que o tolo anda fazendo da vida, com o que o sábio faz, como é que se porta um, como é que se porta o outro, você vê que a sabedoria tem um valor enorme. Salomão de novo, acho que é Salomão de novo, que fala que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, a gente vê que tem esse valor. Isso está no capítulo 10. Está chegando no final aqui, gente. São só 12 capítulos, então já estou no 11. Capítulo 11. Devemos ser prudentes. O valor da prudência. De sermos prudentes, de trabalhar, de lançar a nossa semente, de lançar o nosso pão, de correr atrás daquilo que quer, mas com prudência. Aquilo que eu falei, né? A gente tem que trabalhar, tem que gozar do fruto do seu trabalho, de comer do que você plantou, né? Vai lá, você tem um dinheirinho, faz uma viagem, você pode levar a família para almoçar fora, faz. Você pode ter um apartamento melhor, um carro melhor, faz essas coisas, mas
com prudência. Com prudência, porque Deus não tem nada a ver com a sua loucura aí. O que a gente faz de tranqueira aí, Deus não tem nada a ver com isso não. Mas ainda assim, Ele consegue ir lá e consertar muitas vezes, né? Muita coisa, e Ele consegue nos dar socorro. Devemos ser prudentes, trabalhar, mas entender também que apesar de sermos prudentes, de guardar, de trabalhar, de lançar semente, o sucesso ou não daquilo que fazemos vem de Deus. Depende de Deus. A gente muitas vezes acredita e crê e ora, entende que Deus é o Deus que abre porta. Mas a gente tem uma dificuldade danada com o Deus que fecha a porta. Porque tem porta também que é Deus que fecha. Tem coisa que você deseja tanto, que você quer tanto, e aí as coisas estão caminhando, parece que está indo tudo certinho, né? Aí você vai lá e ora, Deus, aí aquela confiança no coração. Deus, se for para isso mesmo, então que dê certo e tal, tal, tal. Mas se não for, fecha a porta. Aí a porta fecha. Fala, pô, Deus. É. Não é? Qual que é a reação? Rapaz, tem hora que a porta fecha e vou falar com você um trem. Tá difícil, tá apertado e aperta mais um tiquinho e fica mais difícil ainda. Mas aí, para onde você vai? Para onde nós vamos? O crente devia estar perto de Deus o tempo inteiro. É óbvio. É uma constatação, é claro. Mas quando o trem está ruim, é muito mais fácil, a gente busca Deus com muito mais verdade. Eu já contei o caso aqui de um certo acidente que aconteceu comigo. Eu não era nem crente ainda. Mas eu acho que até hoje eu não fiz uma oração com tanta fé quanto eu fiz naquele dia. Eu entregava gás aqui no bairro e estava com a moto com 3 botijão de gás. A moça subiu na rua Campo Grande ali, bateu na minha moto. O botijão de gás acertou minhas costas, bateu na minha coluna. Eu caí com a moto pro chão afora, os bujão desceu rolando morro abaixo. E eu caí no chão e todo tombo de moto, a primeira reação do motoqueiro é levantar. Quando eu levantei, tentei levantar, não tinha as pernas para mexer. O Bernardo estava com 9 meses de idade. E eu lá naquele asfalto quente, esticado, esperando o SAMU chegar. Eu acho que eu nunca orei com tanta fé na minha vida como aquele dia. Saí dali, aí me trouxeram para o UPA aqui, ligaram para o UPA aqui, não tinha ortopedista. Aí fui parar lá na Barão Homem de Melo. Voltei de lá andando, graças a Deus. Depois daquele dia eu falei, eu não quero esse negócio de moto para mim mais não. Para trabalhar, não. Ainda estou sem vergonha, ainda tem uma moto lá em casa ainda, que eu acho que ano que vem eu vou vender ela também e vou parar com esse trem de vez. Mas, porque a gente só lembra de Deus, quando as coisas estão ruins, é fácil lembrar de Deus. Fácil. E muitas vezes ele permite que as coisas apertem mais um tiquinho, porque ele te quer perto dele. Hernandes Dias Lopes tem um sermão, eu não vou lembrar qual é direitinho, mas ele fala que até quebra a perna da ovelha muitas vezes para quebrar a perna dói, né? Porque é melhor você estar num aprisco, estar perto do pastor, com a perna quebrada, do que saltitando aí em terrenos, né, desconhecidos, com as perninhas boas. Pode ser que o que vai acontecer lá você não tem mais volta. E a gente muitas vezes não consegue perceber Deus nisso, nas portas fechadas, e nem tem o costume de agradecer Ele. Né? Capítulo 11 também ele fala, né, desse cuidado, até mesmo para os jovens. Né? E aqui, a partir do versículo 9, no capítulo 11. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o coração. Agrada aos seus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Anda com prudência, sendo você jovem, adolescente, e aqui fala de mocidade, então algo mais novo um pouquinho ali, a partir dos 14 anos, acredito eu. Fala de mocidade, de pessoas jovens mesmo, toma cuidado com o que você faz. Porque você vai prestar conta de tudo. E no capítulo 12, ele começa de fato falando aos jovens. Os 3 primeiros versículos ele fala, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços se encurvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos das janelas.
É triste essa narração. Se você parar para pensar aqui no primeiro, os primeiros 3 versículos ele está falando para o jovem. Mas acho que no segundo ele já começa a descrever a velhice. Olha só, a primeira coisa que ele fala é dos dentes, né? Que caem. Os moedores vão cair. Então ele fala, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Trabalha para Deus enquanto você tem vigor. Isso aqui não é para quem tem 20 anos, 18, 19 anos, não. É para quem ainda tem vigor. É para quem ainda consegue andar, trabalhar, pregar, falar. Alguém que anda sozinho, que não tem que ser carregado para lado nenhum. Então, enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem força física, trabalha para o Senhor. Serve a Deus. Porque é o melhor que vai ter. Porque quando você tiver, gente, igual a Dona Lourdes, está ali, ela está na casa do Senhor. O que move a vida dessa senhora é a lembrança daquilo que ela fez quando mais nova. Você vê ela cantando na igreja, é tão bonito, gente. Lendo a Bíblia, está sempre com a Bíblia na mão. Isso é o que vai ficar, isso é o que vai restar. Porque no final das contas, quando estiver velho, quando você não estiver enxergando direito, não puder andar mais. E aí? O pai do Paulo, eu fui visitá-lo uma vez, ele não falava mais, mas qualquer hino que você cantasse, ele seguia. Porque é alguém que dedicou a sua vida ao Senhor. Essa pessoa não vai olhar para trás e falar assim, poxa, podia ter feito tanto isso, podia ter feito. A gente até tem arrependimento de não ter feito mais para o Senhor. Sempre vai ter esse sentimento, aquele que quer de fato viver para Deus, vai estar sempre faltando alguma coisa que poderia ter feito mais ou melhor. Mas imagina alguém que não fez nada. Quando olha para trás, dedica a sua vida ao Senhor enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Porque no final das contas, meu filho, é isso que vai ficar. Quando você estiver cansado, quando você tiver que ser carregado, quando você estiver precisando de outras pessoas, como é que vai ficar? Você pode estar nessa idade dando frutos, como Dona Lourdes. É uma mulher frutífera ainda. Muitos de nós, olhando para ela, para a vida dela, falam assim, poxa, eu quero envelhecer dessa forma. Isso é fruto. Isso é fruto da vida dela ainda. E a Bíblia fala isso. Quando você for velho, ainda você vai dar fruto. Mas desde que, de novo, você trabalhe, você frutifique, você faça pelo Senhor. Porque o que ele segue narrando depois do versículo 3 aqui, é muito triste. O que acontece com a velhice? Como é que ficamos quando estamos velhos? Então, jovem, serve ao Senhor. Você que tem vigor, você que tem força ainda, serve ao Senhor, trabalha para o Senhor, prega hoje. Se dedica ao Senhor hoje, porque é o que mais importa, é o que de fato importa. E o versículo 9, do capítulo 12 em diante até o 14, é a conclusão do que ele fala. E no versículo 13 diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O cara que viveu para si, se permitiu todos os prazeres do tempo dele, tudo que tinha, tudo que ele podia ter feito para encher a sua alma de alegria, encher a sua carne, ele satisfez a carne como ninguém. Fez tudo que podia fazer e mais um pouco. Não se negou prazer nenhum, não se negou alegria nenhuma. Ele chega no final da vida e fala, tudo, a suma de tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi nessa vida, é que de fato é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Primeiro, teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele sabia, Salomão sabia, que tudo que ele fez, todos os prazeres, tudo que ele conta no livro de Eclesiastes, tudo que ele se permitiu, ele ia prestar conta daquilo. Agora, prestar conta do que a gente fez, e a Bíblia fala isso também, que nós crentes também teremos que prestar conta das obras que fizemos no corpo, inclusive das palavras vãs que proferimos. Não é verdade? É assim que a Bíblia fala. Nós também, um dia, vamos prestar conta das nossas obras para Deus. Agora imagina,
Nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos prestar conta. Agora imagina para aquele que... Uma coisa é você prestar conta de algo, vai ter vergonha de muita coisa que fez? Vai. Claro que vai. Mas uma coisa é você prestar conta, né? Ó, você vai daqui, você fez isso, mas está pago. Você sabendo que aquilo foi pago. Você já não tem mais a dívida. Você vai ter ali o que vier para frente, né, as conclusões, o que tiver que ser, porque tem a ideia do galardão, não sei como é que funciona esse trem. Não é claro, mas tem. Mas uma coisa, como diz a Carol, não interessa se eu vou estar numa barraquinha ou se eu vou estar numa mansão. Eu quero estar lá. Eu quero estar no céu. Agora imagina para aquele que vai ter que prestar conta, sabendo que... Ou pior ainda, aquele que vai prestar conta, achando que está de fato perto de Deus, que vai ter de fato uma morada no céu, aquele que está se enganando. E chega lá e vai prestar conta e falar assim, rapaz, deu ruim para você. Então, a gente precisa urgentemente orar e pedir a Deus para aprender com esse livro, colocar no coração da gente, na nossa mente, fazer a gente entender que, de fato, tudo tem que ser vivido com Ele. Colocar os nossos olhos na eternidade. Viver para a eternidade. Saber que o trabalho que eu faço aqui produz um peso para a eternidade. O que eu deixo de fazer também produz um peso para a eternidade. Porque pecado muitas vezes não é só ações, não. Omissão também é pecar. Então a gente precisa orar, pedir a Deus por isso. E que isso aqui esteja na nossa mente. Esses 2 últimos versículos. Se de tudo que falou aqui você não lembrar de mais nada, lembra dos 2 versículos, os últimos versículos de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. É um dever, mas para nós ainda é uma bênção, uma graça. É algo maravilhoso de Deus, porque, rapaz, poder temer, servir, guardar os mandamentos de Deus, não tem coisa melhor que o homem pode fazer. E por isso tem uma consequência. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se você gravou isso aqui, já valeu a noite, já valeu o estudo. Que Jesus abençoe a sua noite. Daqui a pouco vai ter um ensaio aí, vamos orar para a gente encerrar o estudo aqui. Quem vai ficar para o ensaio, que Jesus abençoe também esse momento. Que isso seja feito para a glória de Deus, que não seja a inveja que te motive a querer cantar melhor. Seja o serviço ao Senhor, querer agradar o seu Deus. Pai amado, nós te louvamos mais uma vez. Te damos graça, Deus, como eu disse no início, por essa maravilha, ó Pai, a qual temos acesso, que é esse livro. Deus querido, que os ensinamentos aqui contidos, ó Pai, possa de fato transformar a nossa vida, possa redundar em ações, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai querido, ações práticas, ó Pai, para que a gente mude o nosso jeito de viver, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de pensar, que a gente mude a nossa vida diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ser transformados, ó Deus, como Salomão foi, que a gente não precise chegar no final da vida, como foi esse homem, ó Deus, para poder aprender com tudo que ele viveu. Nos ajuda, Deus, a ter sabedoria, derrama sobre nós esse dom maravilhoso, ó Deus, que vem das tuas mãos e que o Senhor não nega aquele que te pede. Derrama sabedoria, Deus, sobre a tua igreja, sobre o mais novo aqui, meu Pai, até o mais velho, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a sabedoria do Senhor sobre a nossa vida, a fim de que possamos viver com o foco na eternidade, dando glória ao nome do Senhor, buscando no Senhor preencher o vazio, ó Deus, que nada nem ninguém pode suprir. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo que foi lido, pela tua palavra, meu Pai, que é maravilhosa, que é de fato alimento para a nossa alma. Te damos graça, ó Deus, pedimos por esse ensaio, Senhor, que o Senhor ponha a boa mão do Senhor ali, ó Deus, e que seja tudo feito segundo a tua vontade, ó Deus, que é boa, agradável e perfeita. E que no final de tudo, Deus, isso redunde em glória ao nome do Senhor. Pai, que pessoas que virão aqui convidadas, ó Pai, naquele dia que o Senhor preparou, ó Deus, que esse coral, que essa cantata, ó Deus, que é oferecida a Ti, ó Deus, como um culto,
Meu Pai, que em nome de Jesus possa ser usado, ó Deus, para alcançar almas, corações, quebrantar, ó Deus, corações e mentes, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa, Deus, através disso também, ó Deus, a começar por todos que estão participando da cantata, ó Deus, transformar corações e mentes a fim de servir ao Senhor mais e melhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.